Fala, galerinha! Vamos tratar hoje de um tema que está assustando o mundo, que é a recessão americana, a alta da inflação no mundo todo e se o mundo, vai realmente entrar numa recessão profunda, como isso afeta o Brasil e se é o momento de comprar ou não ações no Brasil. Mas para entender o que está acontecendo, se o mundo entra ou não em recessão, porque os indicadores estão mostrando que a atividade econômica no mundo vai arrefecer, nós temos que primeiramente entender quais os fatores que levaram ao momento em que os bancos centrais do mundo todo começaram a tirar a liquidez no mercado, começaram a elevar a taxa de juros, todo mundo com um único discurso, o discurso de reduzir a inflação. Só que você não reduz a inflação sem ter um custo em cima das atitudes ou do que os bancos centrais programam para a atividade econômica através do gerenciamento monetário, do gerenciamento da oferta de moedas ou da retirada de liquidez dessa moeda. Temos que voltar um pouquinho atrás, lá na época do subprime, o mercado americano começou a injetar liquidez dentro do mercado e dentro do mundo. Começou a emitir moeda e aumentar a base de dólares que circulam no mundo. Isso foi conhecido como quantitative easing. Foi a forma que o Banco Central americano achou para resolver o problema causado pela crise imobiliária americana. Então o mundo foi inundado por dólares. Óbvio que em algum momento do tempo, nessa linha do tempo, o mercado, a economia, ela acaba cobrando o seu preço. Obviamente tivemos ano após ano uma injeção maciça de liquidez nas economias e isso culminou durante a pandemia, vários efeitos aí, várias crises, vários elementos que contribuíram para uma piora nesse quadro de aumento de liquidez, que foi a pandemia e agora, mais atualmente a guerra na Rússia contra a Ucrânia. Quando entrou a pandemia e o Banco Central americano, com seu processo quantitative easing, dando liquidez para a economia, recomprando títulos, títulos ruins da economia americana, ele recompra títulos e bota dinheiro no mercado, todo esse processo inundou o mundo de dólares. Quando veio a pandemia, que a galera começou a ficar em casa, fique em casa, mantenha a quarentena, tudo isso influenciou profundamente no quadro de produção, no quadro de manutenção da atividade econômica. Quando a galera fica em casa, a empresa que está trabalhando a 100% da sua capacidade, ela passou a trabalhar com 20%, 30%. A indústria passou a produzir menos. Eu faço uma brincadeira todos os dias na live, Você imagina a seguinte situação, São exemplos toscos, mas que acabam funcionando na nossa compreensão de como funcionou ou como funciona essa elevação da inflação e posteriormente o aumento na taxa de juros. Você tinha 10 pães sendo produzidos, Você tinha 10 consumidores consumindo esses pães. Então você tinha ali uma situação antes da pandemia, equilibrando um pouco o mercado, mesmo com o Banco Central ainda americano jogando dólares no mercado. A partir do momento em que começou a pandemia, você não tinha mais 10 pães sendo produzidos, você tinha 5 pães sendo produzidos, porque a capacidade da indústria, como eu falei, ela foi reduzida por conta de todo o processo de quarentena, todo o processo de fique em casa que a pandemia provocou. Mas 5 pães continuaram sendo consumidos por 10 pessoas. Ora, essa conta não bate, a gente tem aí o chamado hiato do produto, você tem a indústria produzindo menos, colocando menos produto final na mão do consumidor, colocando menos componentes no resto da indústria, Então você tem uma quebra aí de produção que a oferta ela fica diminuída.
Então você tem com menos produtos à disposição e mais pessoas, ou as mesmas pessoas consumindo, os preços tendem a subir. É a tal da inflação da oferta. Outro fato que trouxe também vamos nos atentar primeiro lá na indústria, lá no começo da cadeia produtiva, a inflação de oferta. Você teve um encarecimento aqui também dos insumos básicos. O que são os insumos básicos? A energia elétrica lá na cadeia produtiva, o aumento da matéria-prima, obviamente essa capacidade de produção sendo reduzida, tudo isso começou a encarecer, lá no princípio da cadeia, começou a que os preços se elevassem. Você está lá pagando os mesmos impostos, dentro da tua área de produção, você continua pagando salários, você teve um aumento na energia, você teve um aumento no preço das commodities ou da matéria-prima. Então tudo isso foi subindo o preço lá no princípio, na cadeia produtiva, lá na inflação de oferta. Do outro lado, com essa enxurrada de dólares que vem desde o subprime, você teve, durante a pandemia, mais injeção de dinheiro. Só que aí o mundo começou a copiar o mercado americano também e falou, vamos injetar liquidez nos mercados para que possamos ajudar pelo menos as pessoas que ficaram em casa, as pessoas que perderam a sua capacidade de gerar renda, e começaram a injetar mais dinheiro na economia. Então você tem lá menos produção, aumento nos custos da produção, inflação de oferta. Do outro lado você tem um aumento da oferta de dinheiro. Esse aumento da oferta de dinheiro, ao invés de ter os 10 consumidores de pães para 5 pães agora, você passou a ter 12 consumidores de pães para a mesma quantidade de pães. O que aconteceu com os preços? Os preços subiram. Muito pela inflação de oferta, para corrigir essa cadeia de oferta, e uma parte boa pela inflação de demanda, que é aquela que o camarada está com o dinheiro no bolso, pegou o Auxílio Brasil e vai consumir. Então, mais consumidores e menos oferta. Isso provocou um aumento generalizado de preços no mundo todo. Então, precisamos entender esse contexto para poder entender por que a recessão americana, que está assustando o mundo, dado que é a maior economia do planeta, eu brinco que é a maior economia mundial do mundo. Então, dado esse cenário, os preços começaram a subir. O Brasilzão com Z maiúsculo aqui está acostumado nesse ambiente hostil de inflação alta, mas o resto do mundo não estava acostumado. Então a inflação foi a patamares nunca antes vistos no mundo, inflação aí que assustou o mercado financeiro, o mercado consumidor, assustou o mundo todo. Dado esse cenário, como combater a inflação? Obviamente todos os bancos centrais do mundo, eles têm lá o seu arcabouço, a sua coletânea, o seu ferramental, o seu instrumental, seja econômico, monetário, tributário, o imbróglio todo, para tentar conter a alta de preços. Mas muitas vezes criticada, que eu brinco, são os melhores alunos da sala, o Haruhiko Kuroda, que é o presidente do Banco Central japonês, Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Todas as vezes que eles vieram ao mercado, foi tomando um cuidado absurdo com o tripé de emprego, renda e consumo. Falou, poxa, para que eu mexa na taxa de juros, que é um dos preços do dinheiro, o dinheiro tem preço, taxa de juros e taxa de câmbio. Para que eu mexa no preço do dinheiro, encarecer o dinheiro para que as pessoas consumam menos, que esse é o discurso do mundo todo, que a inflação, a demanda está provocando essa inflação exagerada. Já expliquei que tem um componente muito forte da oferta. Como combater? Como usar os instrumentos adequados? Então, eles procuraram não surpreender o mundo. Falaram, poxa, se eu tenho excesso de dinheiro no mercado, a primeira coisa que eu tenho que fazer
Estou falando dos melhores alunos da sala, tá? Eu preciso higienizar essa quantidade de papel, essa quantidade de nada que está sendo trocado por alguma coisa. Oferta monetária além, né, do equilíbrio provoca essa distorção. O que esses bancos centrais estão fazendo? Né? Fizeram em primeiro plano tirar parte desse dinheiro do mercado. Então existe N instrumentos para você tirar liquidez do mercado. O Banco Central americano começou, né, chamou esse processo de tapering, né, onde ele deixou de fazer as recompras, né, de títulos do mercado. Começou aí pelo mercado imobiliário, ou seja, não compro mais títulos imobiliários. Quando eu compro, eu pego títulos e dou dinheiro para o mercado. Ele começou a inverter esse processo. E começou também a devolver os títulos que comprou para o mercado. Devolve título, tira dinheiro. É o processo de higienização monetária. Começou a tirar a liquidez. O Banco Central japonês, Banco Central americano, Banco Central do Canadá, Austrália, o Banco Central europeu, começou a tirar a liquidez do mercado, antes de promover a taxa de juros, o aumento na taxa de juros. Então, dois mecanismos: tira um pouco do dinheiro, né, que veio em excesso para o mercado, e, posteriormente, aumenta a taxa de juros. Esse equilíbrio, gente, esse equilíbrio que é a mágica da coisa. Até que ponto, né, a retirada de liquidez vai influenciar na taxa de juros, só retirando a liquidez, e até que ponto os bancos centrais podem aumentar a taxa de juros sem comprometer o emprego, o investimento, a geração de emprego, né, o investimento que vai fazer com que a inflação de oferta lá volte ao normal, que possa se produzir, ao invés de somente os 5 pães, os 10 pães. Esse processo é o processo mais delicado. É um processo que você precisa ter um arcabouço de informações, uma coleta de informações, desde o comportamento da indústria até o comportamento lá de quem manda no mercado, que são as famílias. O consumo das famílias move os mercados no mundo todo. Nessa confusão de liquidez, oferta, né, esses bancos centrais que eu listei como os melhores alunos da sala, tomando o máximo de cuidado possível para a manutenção do emprego. Tanto que Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ele sempre colocou, né, o payroll, né, a informação sobre emprego americana, como um dos indicadores, um dos termômetros mais importantes para que ele possa tomar a decisão de taxa de juros. Só que o mercado financeiro vai e massacra. Precisa subir taxa de juros. Né? Massacraram Jerome Powell, como continuam, né, os Fed Boys, né? Massacraram Christine Lagarde. Precisa aumentar a taxa de juros, como se fosse a única, né, solução. Ok, feito, né, essas ponderações em termos de procurar a taxa de equilíbrio, o que provocou, né, em parte, todo esse movimento inflacionário, a gente precisa entender agora o porquê da recessão. Quando você contrata, né, olha, eu vou tirar liquidez, você está tirando dinheiro do mercado, você começa a alterar o preço do dinheiro, você começa a tirar liquidez, você começa a tirar meio circulante do mercado, você reduz a sua base monetária. Quando você reduz, dinheiro é uma mercadoria, né? Quando você reduz essa mercadoria em circulação, funciona da mesma forma que eu falei da inflação lá da indústria de oferta. A oferta monetária é menor, os preços sobem. Preço do dinheiro, taxa de juros, taxa de câmbio. O dólar começou a se valorizar perante as outras moedas e você tem a taxa de juros também, pela escassez de moeda, começando a aumentar. Na sequência da decisão de retirada de liquidez, começa também um pouco de aperto no preço do dinheiro na taxa de juros. Quando você faz isso, né, por que a gente fala tanto em curva de dinheiro, né? A curva da taxa de juros? Porque quando você empresta dinheiro no curto prazo, você tem uma taxa pequena. Quando você empresta dinheiro a longo prazo, você tem uma taxa maior. Por quê? Porque a taxa longa, ela embute, né, a perda de valor, né, do dinheiro. Inflação.
Você, além do teu prêmio de risco, para tomar o risco de emprestar para alguém, você tem aí a correção do teu dinheiro na linha do tempo. À medida que você chega à conclusão que eu vou aumentar a taxa de juros para que a inflação caia lá no futuro, você aumenta a taxa curta para que a taxa longa comece a cair. Aí chega num ponto que essa inclinação da curva de juros, você começa a subir a taxa curta, a longa vai caindo, porque vai tirando a perspectiva de inflação, até o momento, né, que chegamos hoje, que é a inversão da curva, onde a taxa de juros curta, ela está mais cara do que a taxa longa. Quando você olha e observa essa inversão da taxa, você está contratando duas coisas: queda na inflação ou diminuição na atividade econômica, a recessão. O que os bancos centrais estão fazendo? Retirando liquidez e aumentando a taxa de juros. Talvez não na velocidade do nosso Brasil, mas não estou falando de Brasil agora, estou falando do mercado que está assustando o mundo, que é o mercado americano. À medida que a curva se inverteu, você fala, olha, agora sim, né? Vamos conseguir diminuir a inflação. Mas consegue-se diminuir a inflação somente com aumento de taxa de juros? O aumento de taxa de juros inibe o investimento. Você tem que resolver também a inflação de oferta. Isso nós temos que pensar o tempo todo. Só você segurando a demanda, será que você vai resolver o problema da escassez de peças? A elevação que teve, por exemplo, no preço da energia, dado que com a guerra, eu coloquei como um dos fatores também, acabou elevando o preço do petróleo. Petróleo, todo mundo imagina que o petróleo é só para encher o tanque, está lá no consumo das famílias, lá no final no CPI, mas não está só lá. Né? Ela está na geração de energia, lá na ponta da indústria também. Então, quando avaliamos esse cenário, onde a curva se inverteu e o mercado começa a contratar uma menor atividade econômica, aí o mundo grita, meu Deus, o mundo vai entrar em recessão. Como dizia o professor Delfim Neto, né, os governos, ele falava muito a nível de Brasil, ele imagina um monstro, ele dá forma para esse monstro e depois ele vira refém do monstro. E isso parece que está hoje embutido em toda essa expectativa que o mundo tem. O mundo estava pedindo, nossa, a inflação está muito alta. Tira a liquidez e aumenta a taxa de juros. Os bancos centrais estão fazendo exatamente isso, tirando liquidez e aumentando a taxa de juros. E daí a galera grita, o mundo vai entrar em recessão. Ora, qual outro ferramental que você tem à disposição para tentar resolver isso? Aí vem o Jerome Powell, melhor aluno da sala, sem dúvida, e diz o seguinte, olha, eu tenho, como todos os bancos centrais do mundo têm, que procurar uma taxa de equilíbrio, a chamada taxa estrutural, onde eu aumente a minha taxa de juros até o ponto que eu não iniba o investimento. Eu freio um pouco o consumo e não inibo o investimento. Ou seja, o camarada vai lá e continua investindo na empresa, abrindo negócios e provocando uma oferta de produtos maior, tentando normalizar a cadeia produtiva. Então, esse desenho é a cobra mordendo o rabo. Né? Você tem que ter um ajuste tão fino, porque acaba sendo um círculo vicioso. Eu aumento a taxa de juros, diminuo a liquidez e provoco a recessão. Como é que eu saio da recessão? Aumentando a liquidez e diminuindo a taxa de juros. Então, para que você chegue nessa fórmula de equilíbrio perfeita, você precisa estar monitorando o mercado minuto a minuto, dia a dia, como o Banco Central americano faz. Então, todos os dias saem indicadores de confiança do consumidor, de consumo das famílias, de produção industrial, de evolução do varejo, os PMIs, os PMIs do mundo todo. Então, o mundo, o tempo todo está monitorando esse cenário e
essa busca pela altura da régua perfeita, né? Lemos todas as atas do Banco Central americano, a última saiu agora na quarta-feira, com um tom um pouco mais leve sobre a recessão americana. Aparentemente, diante desse quadro, realmente a economia americana não vai crescer como vinha crescendo. Daí a falar em recessão, precisamos coletar, né, mais dados na sequência dos acontecimentos. Óbvio que retirada de liquidez, aumento em taxa de juros, provoca desaquecimento econômico. A pergunta importante é: que tamanho vai ser essa desaceleração? Quais os outros mecanismos que tem o Banco Central americano para impulsionar a economia para cima? Eu creio que hoje os ciclos econômicos eles não são tão mais longos quanto eram no passado. A economia está muito dinâmica, ela muda, né? A trajetória é muito rápida. No passado, a mudança da trajetória de uma economia do tamanho, né, das grandes potências tinha o poder de manobra de um jumbo, né? Essa é uma frase que eu li em algum livro, eu não lembro nem qual mas as economias estão mais para um enxame de abelhas que conseguem mudar os seus rumos rapidamente, dado que a velocidade da informação faz com que as expectativas mudem muito rápido. Hoje temos uma recessão contratada por conta dos instrumentos de política monetária que o Banco Central americano adotou. Esse desaquecimento, o tamanho desse desaquecimento é o X da questão. Eu gostaria que vocês comentassem também aí na live o que vocês acham, né, diante desse quadro que está acontecendo. Vai ter recessão no mercado americano? Né? Qual o tamanho dessa recessão? Né? Qual o tamanho desse desaquecimento? Né? O que pode provocar no mundo? Comenta aí na live junto, né, nas opiniões aí da live. Comentem, eu gostaria de saber a opinião de todos também. Ora, se realmente a inflação americana, né, se vier consolidada, dado, né, a magnitude desse contexto, desse arcabouço que eu acabei de colocar, qual o impacto que isso tem, né, no mercado brasileiro? Né? No fundo, o que procuramos é saber para onde os preços vão. Nós acompanhamos o mercado, a busca do santo grau, para onde os preços vão. O que a recessão americana pode afetar aqui na Bolsa Brasileira? Óbvio, né, que depende do grau dessa recessão. O dinheiro com o seu preço, que é taxa de juros, taxa de câmbio, ele determina para onde o dinheiro vai. Se a economia americana não entrar numa recessão profunda, eu ainda acredito que o Brasil consiga ter um viés bom, dado o elevado preço das commodities, tá? Dado a possibilidade de, na recessão americana, o petróleo voltar a cair. Petróleo é um multiplicador de inflação. Desde lá da geração de energia, na inflação de oferta, até quando o camarada enche o tanque do seu carro no consumo das famílias. Transporte, né, o encarecimento de safra, então ele afeta lá na linha de produção e afeta todos os preços das soft commodities, das commodities agrícolas. Um pequeno desaquecimento, uma pequena recessão no mercado americano, né, tira um pouco de preço das commodities, tira um pouco do peso da inflação, tá? Porém, o Brasil, né, continua crescendo a números, né, sempre divulgados, na sua atividade agrícola e na sua atividade de extração de commodities, das hard commodities, seja petróleo, seja minério de ferro, seja celulose, continua ainda crescendo no mundo todo, né? E deve ser líder, pelo menos já é líder na América do Sul, mas deve liderar a exportação de algumas commodities no mundo aí nos próximos anos. Algumas já o Brasil é líder, tá? Mas esse processo deve continuar crescendo. O país tem tudo, né, para dar uma bela alavancada. Lembre-se de novo, preço do dinheiro,
Taxa de juros contra taxa de juros, né, subiu um pouco lá fora, né, então você tem que sempre considerar a taxa de juros real, a taxa nominal americana, menos a inflação americana, taxa, vamos usar a Selic, que é a taxa básica no Brasil, menos inflação no Brasil. Nós temos aqui, né, nessa equação, nós temos um prêmio de risco, né, a ser ganho no Brasil muito maior do que a própria medição de risco Brasil pede hoje. O risco Brasil está em torno de 300 pontos e no grosso modo, você pode contratar um prêmio de risco. Quanto o investidor estrangeiro estaria disposto a arriscar seu dinheiro no Brasil? Ele fala, pô, eu quero 3% de prêmio nisso tudo. O Brasil está pagando uma taxa real maior que isso. Então, existe a possibilidade da continuidade de investimento direto no Brasil. O investimento em capital fixo esse ano cresceu assustadoramente. Tá? E todas as vezes que temos investimento em capital fixo, nós estamos contratando o crescimento econômico. O ano começou com todo mundo dizendo que 2022 o Brasil teria um ambiente recessivo. Tá? Mas dado, né, todo esse cenário, que o Brasil saiu fortalecido com o preço das commodities, não resta dúvida, né, o Brasil começou a mudar esse comportamento, atraindo capital externo, investimento em capital fixo elevadíssimo, contrata crescimento econômico e as projeções foram mudando, né? Bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, saímos da possibilidade de 0,5% de recessão para 2% de crescimento do PIB. Hoje, no dia de hoje, saiu o Boletim Focus, pós-greve do Banco Central, projetando um crescimento do PIB de 1,5% para 2022. E um crescimento ainda modesto para 2023 de 0,5% do PIB. Cenário de recessão americana, voltando ao tema, tá? Recessão pequena, e eu acho que o Brasil ainda continua crescendo. E obviamente, né, quando eu falo o Brasil continua crescendo, é num ambiente em que o mundo não se deteriore a tal magnitude que comprometa todo esse fluxo internacional. Mas não dá para falar somente de Estados Unidos, recessão americana e Brasil. Temos que sempre olhar a China, que é o nosso maior parceiro comercial, investindo, abrindo linha de crédito para infraestrutura, para construção civil, aumentando as linhas de crédito para o empreendedor chinês e contratando aí, né, mudando o seu PMI, o último PMI já saiu um PMI de prosperidade, e tentando contratar pelo menos um crescimento de 4,3% para 2022. Então, olhando esse cenário eu não vejo ainda como, na possibilidade de pequenas recessões mundiais e um pequeno crescimento, falar um pequeno crescimento de 4,3% da China é insanidade, mas a China continuando a sua trajetória de crescimento até um pouco menor, o Brasil continua favorecido ainda. O Brasil ainda tem o seu comércio internacional muito pequeno. É um dos países mais fechados do mundo, creia ou não. Mas nós saímos na frente de todo mundo no preço do dinheiro, elevamos nossa Selic aí em um ano e pouco de 2% para 13,75%, que será a próxima Selic. Quando o preço do dinheiro sobe, o preço dos ativos reais ele começa a diminuir. Então a gente tem um impacto direto em taxa de juros em relação ao preço dos ativos de risco, ações. Vamos falar de ações, que é o que todo mundo tem em mente. Quando você tem esse cenário de elevação de taxa de juros, você tem o ativo real para baixo. Na eventualidade de uma queda na inflação, lembra da que eu falei da curva? A nossa curva também está invertida. Então já estamos contratando uma pequena recessão ou uma diminuição na inflação. Ou uma parte dos dois, um pequeno desaquecimento econômico e queda na inflação. O que manda, né, no mundo é o preço do dinheiro e para o Brasil o que importa é o preço das commodities também. O que manda na inflação, né, é esse contexto. Se as commodities começarem a cair, a inflação começa a cair, a curva no Brasil também está invertida, e a taxa de juros básica começa a cair. No Boletim Focus de hoje, já está projetando uma Selic de 10,5% para o ano que vem. Nós estamos em 13%, a projeção para o final do ano é 13,75% e a projeção para o ano que vem já é 10,5%. Mostra o quê? Que
a curva de juros chegou no topo da parábola e agora começa a arrefecer. Curva de juros para baixo, bolsa para cima. Então esse é o desenho que eu espero agora, ainda para esse semestre, e bons resultados de empresa, e para o ano que vem. Eu não vejo a tragédia toda que às vezes o mundo começa a se desesperar, tá? Eu vejo um pequeno desaquecimento, mas não tão profundo que comprometa, né, o desempenho do Brasil. Eu acho que o Brasil aí, ele está um pouquinho à margem desse comportamento europeu, desse comportamento asiático, ou comportamento americano, né, dos Estados Unidos, da América do Norte. Ele está um pouquinho à parte, por quê? Porque foi um dos ambientes mais hostis que tivemos nos últimos tempos. Né? Hostil em termos políticos, sempre hostil em termos tributários, sempre hostil em termos jurídicos, né? Manutenção de regras. Então, o Brasil não acompanhou a prosperidade das commodities no mundo todo, né, da forma que deveria ter acompanhado. Fomos amassados, né, na avaliação do preço de mercado das nossas empresas e ainda tomamos, né, aquela brincadeira, o pescotapa triplo carpado no preço do câmbio. Então, o nosso estoque de ações, né, em dólares ficou mais barato. Tem muito analista que não gosta desse termo, nossa, estamos baratos em dólar porque nosso faturamento é em reais, mas o estoque, né, de ações como um todo, obviamente fica muito mais atrativo quando há um ganho cambial a favor do investidor estrangeiro. Esse ano tivemos, né, ainda estamos com saldo positivo de investimento estrangeiro direto na Bolsa de 53 bilhões. Tá bom? Galera, tentem entender que esse é um ambiente dinâmico, né? Como eu digo, é a cobra mordendo o rabo o tempo todo. É um ambiente de suposições, é um ambiente de expectativas, é um ambiente de incertezas. Nesse ambiente de incertezas, nada melhor do que você ter uma assessoria adequada, um profissional ao seu lado, para que possa, né, formatar todo esse ambiente e fazer com que você tome a melhor decisão possível, não levar o pescotapa triplo carpado aí que eu brinco, né, envolve uma assessoria séria, uma assessoria honesta. Nós somos da Algo Investimento, um escritório ligado à XP. Estamos disponíveis, estamos amparados em todo esse arcabouço que coletamos todos os dias para poder dar a melhor assessoria para você. Não esqueça que você cercar as possibilidades de erro, né, vai aumentar a sua chance estatística de sucesso. Ninguém está aqui para ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Tá? Veja aqui na descrição, aqui abaixo, aqui no link, né? Entre em contato conosco, estamos à disposição para atendê-los da melhor maneira possível e deixe, né? Não esqueça de deixar seu like, seu joinha e entre aqui na descrição do vídeo para poder entender o que oferecemos para você. Galera, é isso, nos vemos no próximo vídeo. A galerinha aí do Sardinhas Cast agora estão produzindo nossos vídeos, os Golden Boys da melhor categoria possível, e até o próximo vídeo. Tá?